Boa Olá. tarde. Eu sou Viviane da Dental Y e tô aqui hoje com o meu amigo Estênio Ravelo. Ah, que vontade desse podcast já ter sido gravado antes. Que- Essa pessoa que me recebeu nessa cidade de Divinópolis há 14 anos atrás, de braços abertos, que não posso nem me emocionar, né? Que me recebeu assim. Eu não tenho palavras para te agradecer tudo que você fez por mim, por minha filha, né, que hoje está lá na odontologia brilhando graças a você. Então, assim, eu não tenho palavras para falar e agradecer tudo que você fez por mim. Começando por aqui, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Viviane. E a recíproca é verdadeira, sabe? Porque quando a gente está perto de pessoas que nos faz crescer, que nos faz sentir bem, que nos faz ter alegria, a gente só motiva, né? Então, o prazer é mais imenso, é meu ainda, viu? E eu fico muito grato de saber que a sua filha está indo, né? Que a Thaís está indo bem, que está gostando daquilo que faz também. E é uma sementinha que a gente vai plantando lá, né? Ao É, longo de muitos anos. Na Muito verdade é obrigado pelo sobre isso, convite. né? Ela aprendeu a gostar com você. Ah, muito Então, assim, obrigado. hoje ela é feliz no que ela faz, né? Porque teve uma pessoa que fez alguma coisa por ela. Então, eu acho que é mais ou menos sobre isso e a gente vai começar falando sobre isso. Como tudo começou na sua vida, se você nasceu e queria ser dentista, Ah, tá, vou se então contar. nós vamos começar por aí para não embolar as perguntas. Tá bom. Você queria ser dentista? Olha só, foi muito assim, eu recordo muito bem e fico muito grato pelo que aconteceu. O meu pai era funcionário público, né? Ele já aposentou, tudo bem. Minha mãe também, professora estadual, funcionária pública também. E então meu pai mudava muito de cidades. E uma das cidades que ele morou, sempre na região aqui, Centro-Oeste, subordinada ao trabalho dele, era quer dizer, da fazenda, mas subordinada a Divinópolis. E uma das ocasiões, ele mudou para Lagoa da Prata. E nessa época eu estava com meus 9, 10, 11 anos de idade. E meu pai me levou a um dentista. E eu era novinho, recém-formado dentista. E eu me interessava, comecei a me interessar, perguntar para aquilo, como que fazia. Ele me levava no laboratório de prótese que ele tinha dentro do próprio consultório. E eu fui tomando gosto, foi ali. Então foi com uns 10, 12 anos nessa faixa etária, assim que eu fui começar a fazer o segundo grau, eu já sim comecei a preparar para fazer a faculdade de odontologia. Era o que eu queria. Era o que Mas foi você queria. assim, foi perguntando nessa idade, né? Eu me entusiasmei pela parte assim, odontológica, pela parte estética, eu via aqueles dentes ali na mesa, na bancada, né? Uhum. Perguntava, né? O que é isso? Ele foi me explicando, eu criança, né? Praticamente. Foi assim. Você estudou na Faculdade Itaúna, Uhum. onde você é um grande mestre hoje, um grande Muito líder obrigado. daquela faculdade, né? Bom, mas vamos falar lá do começo. Foi fácil? Me conta como que tudo começou. Nossa, nada fácil, Viviane. Como assim? E assim a gente valoriza cada vez mais o que a gente vai conquistando, né? O espaço que a gente vai conquistando, né? E a gente fica feliz, principalmente pelas respostas que a gente escuta, pelos ex-alunos, né? Eu já estou na universidade, vai fazer esse ano 38 anos. Eu vou fazer 39 de formado e 38 que eu estou dentro da universidade na docência, né? E também não foi o que eu procurei assim para não, apesar de minha mãe ser professora, como eu comentei, né? Mas eu nunca pensei que um dia eu fosse lecionar odontologia. Mas Mas comecei. Mas hoje eu vejo que esse é o seu propósito, porque eu vejo assim, não vamos falar que dinheiro nunca foi o mais importante para Nunca, você, nunca, porque senão nunca. você ganha mais no seu mocho, porque você não é um simples dentista, você faz obra de arte. Ah, Então o seu obrigado. consultório se você quiser, ele tem fila o dia inteiro, mas você deixa de ganhar o seu dinheiro ali para poder doar o seu conhecimento O para o outro. tempo, né? Então eu sinto que esse é o seu propósito de vida, né? Mas eu queria saber Uhum. assim, você não começou professor, você foi estudar, foi se especializar, né? Porque assim, como nós somos amigos, eu conheço um pouco da sua É história. isso Então me mesmo. conta sobre isso.
Então foi lá. Então quando nós começamos, assim que eu formei, né? E a gente não tinha muita condição. Meus pais, igual eu falei, também eram funcionários públicos e nós éramos 4 irmãos, então com muita dificuldade. E logo, logo eu me casei também, casei muito cedo, mas eu sempre queria aperfeiçoar, queria aprender um pouco mais. E era era difícil, assim, em termos de locais onde a gente tínhamos cursos para poder especializar. Então eu lembro que na época nós fomos fazer um curso era Bauru, que era a nossa referência mais próxima, era a USP de Bauru, e aquela peleja, né? Sem dinheiro, pegava ônibus, né? Pegava carona, mas a gente foi fono, né? Foi fono, como a gente fala, né, mineiro? Aham, aham. Fomos indo assim ao longo dos trancos e barrancos até a gente especializar nessa área de dentística, né? Aí foi quando a universidade também eu já estava lá como estagiário, como monitor. Foi então aí eu entrei como como docente, né? E já fiquei na disciplina como está até hoje. Mas foi com muita dificuldade, né? Você teve também nesse tempo um curso seu que durou aí 20 e tantos anos, Ah, teve várias sim, turmas de sim. especialização. Eu falo porque você é conhecido regionalmente, todo mundo te conhece, todo mundo fala do Estênio, Ah, né? obrigado. Então, assim, muito bem, a referência foi muito boa, porque eu sei que você formou inúmeras turmas. Me fala sobre isso também. E a gente gosta, né? Esse dia até eu comentei um caso, acho que comentei esse caso com você, que a gente está na universidade, aí sempre chegava um colega, meu pai mandou um abraço, ou seja, Isso, estudou comigo naquela ocasião. isso. Depois passa um tempo, meu tio mandou um abraço, a minha mãe mandou um abraço, agora a minha avó mandou um abraço. Eu lembro disso, você me Ou postou no seja, dia. então já são várias gerações, né? É, E a gente fica feliz, né, de estar contribuindo, de estar fazendo trocando essa ideia, a gente compartilhando um pouco do conhecimento, porque a gente aprende todo dia, né? é Todo dia a gente verdade. está aprendendo, É todo dia a gente verdade. está dando cabeça, né? Quebrando cabeça, e é isso que a gente procura cada vez mais fazer o bem para o próximo, né? E como Isso. você falou, não é só pelo fato de consultório e o lado financeiro, não, mas é o lado de você ver o brilho dos olhos, tanto dos pacientes quanto dos alunos, que a gente adora lecionar, adora compartilhar conhecimento, né? A gente não para. Isso, é verdade. E na faculdade hoje? Na faculdade, hoje eu estou como coordenador da especialização, né, da pós-graduação na dentística restauradora, na parte estética, e também na graduação na disciplina de dentística 1, também como professor responsável. Então, eu comecei lá como um estagiário, como monitor, e devagarinho você vai conquistando espaço, vai mostrando trabalho, E, e é com e, muito trabalho mesmo, né? E e a gente dentro da gosta. faculdade você tem também uma turma de especialização que já vem há uns anos também brilhando, Sim, né? como a Thaís Como participou a, conosco, como a né, minha na filha, última isso turma. mudou a Falar nisso, vida já pode dela. dar o recado para ela que o certificado dela está pronto. Ah! Ficamos sabendo, se foi agora, hoje é quinta, foi Aham. segunda-feira, né? Então já temos uma Então notícia agora tá boa. Tá chancelado? chancelado, porque demora, é uma burocracia, porque vai para o Conselho Federal, né? Primeiro para Uhum. o Conselho Regional, depois para o Conselho Federal, aí vem a faculdade até fazer o certificado e assinar, né? E toda a parte de diretoria de expansão, de extensão e pesquisa. Mas tá tudo certo. Você, Mais uma pergunta? mais uma pergunta Tá bom, que eu não resisti. tá certo. Você me disse aqui agora que você saiu lá da faculdade, veio para cá para a gente gravar esse podcast, que os alunos estavam lá ansiosos para assistir ao Perguntando vivo, se seria ao vivo, perguntando se exatamente. seria ao vivo. Qual conselho você daria para esse pessoal que está começando ou terminando lá agora, para começar, para iniciar essa carreira da odontologia? Sabe o que que eu sinto? Que eu fico assim, eu sinto que a responsabilidade da gente é muito grande, porque os alunos veem a gente que já está mais tempo na profissão, e principalmente o professor, como se a gente estivesse lá em cima e eles aqui embaixo. E não é bem assim, sabe? Não é. Eles são igual a gente. Eu só tô ali dando aula e compartilhando porque eu cheguei primeiro. Ou porque você plantou, Isso. arou, regou e colheu. Isso, mas primeiro que eles, nesse sentido. E Isso. quero que amanhã, se for o caso, que eles também colham, que plantem e que amanhã eu esteja aplaudindo com o maior carinho, com o maior prazer do mundo. Então, o que que eu digo para eles sempre? Humildade também, sempre,
sabe? E nunca parar de estudar, porque conhecimento não, sabe, não pode. Então, sempre estar aperfeiçoando, sempre procurando o melhor, não acomode, sabe? Então, e o tempo vai chegar, né? Porque a aluno fica assim, nossa, até eu chegar lá, até eu fazer isso, até eu comprar meu consultório, até eu ter minha casinha, até ter o meu apartamento, ou seja, não, esquece isso. Você gosta do que faz, está estudando para ter uma profissão, então dedique de pouco em pouco, né? Ou seja, cada dia após dia. E assim. E nessa plantação, quem planta moranguinho, colhe moranguinho, né? Quem Exato. planta jaca, colhe jaca, não é isso? Por que que eu estou dizendo isso? Porque, lógico, como em qualquer profissão, qualquer área, às vezes muitos professores, vamos falar assim, acham que são os deuses, né? E o aluno não tem aquele acesso. O aluno não consegue nem aproximar. Mas essa é a sua Isso diferença. não Essa é a pode. sua principal diferença que eu te falei para mim que dentre tanta qualidade que você tem, ela é a maior. A sua humildade. O como você os recebe como se fosse Tá mais um. doido? Um amigo meu. É meu aluno, é aluno, mas Exatamente. é amigo. Eu tô ali para Exatamente. ajudá-los. Então aproveita o tempo que estão lá, eu falo muito para eles isso, sabe? Porque lógico, toda faculdade é o tempo bom de escola, é festas, não é? Tem as reuniãozinhas, é época de estudante, é excelente. Mas hora de estudar, porque é uma profissão que eles estão colhendo. Vai plantar morango e colher morango. Se você Com tivesse quatro que recomeçar hoje, do zero, sem dinheiro, sem nada, qual seria o seu primeiro passo? Meu primeiro passo. Olha, o meu primeiro passo, com certeza, seria estar de pessoas que eu tenho uma referência, que possa me acrescentar, mesmo que fique ali só olhando um pouquinho, não é? Eu sei que talvez a gente não tenha condição de montar um consultório, de trabalhar, né, já por conta própria, às vezes você vai trabalhar, às vezes, numa clínica, né? Mas hoje eu escutei uma coisa interessante, né, até do professor Nive, que está aqui hoje, e ele falou o seguinte, que mesmo que você for trabalhar lá no bairro, longe, lá no morro, né, num consultóriozinho simples e tudo mais, mas vê se você consegue alugar uma tarde, uma manhã, em algum lugarzinho, porque hoje tem esses consultórios compartilhados, né, que às vezes a pessoa não tem condição de montar o consultório todo próprio, naquele primeiro momento, mas aos pouquinhos vai trabalhando, vai ganhando um pouquinho de experiência, ficando próximo de pessoas que você tem referência e, se puder, investir em conhecimento. E às vezes não é nem só pela condição, é bom você iniciar do lado de pessoas que já sabem, que vão te dar caminho, que vão te dar Isto, direção, né? E isto. dito isso, qual o conselho que você já recebeu na sua vida de que você achou que não era nada e na verdade era ouro? Ah, meu Deus, será? Não, a gente sempre acha que a gente ainda está sempre engatinhando, né? Sempre querendo conquistar alguma coisa, e até hoje, mas sei lá, a hora que. Um dia tem um professor que já até faleceu, que esteve conosco muitos anos, que é o professor Oswaldo, lá na universidade, e que foi, assim, uma referência muito grande que eu tive, sabe? Então, ele que abriu as portas nessa parte acadêmica, né, de estar com alunos e tudo mais. E um dia ele me falou: opa, você tem jeito, sabe? Porque já tinha passado lá com as mesmas condições, com as mesmas oportunidades e não vingou, sabe? Ele me Uhum, falava: aquele rapaz não quer muito compromisso com as coisas, uhum. aquele outro não quer pegar no batente, aquele outro, sabe como Então, assim? talvez ele tenha acendido É, uma luzinha ali que você exato. ainda não tinha Não enxergado. tinha. Ele falou, era ouro, você não percebeu, mas Exato. depois você foi percebendo. Aí eu fui correr atrás, nós fomos Uhum. montar aulas, nós não tínhamos máquina fotográfica, ou então equipamentos, né, adequados para. Era muito difícil, porque hoje tudo você tem parte digital, né? Você tem aí os programas de apresentação, né? Na época a gente tinha que fazer os slides, era fazer fotos com película, né? Com Kodak Chrome que falava, né? Depois montar aquilo nas molduras, naqueles carrosséis Uhum. para dar slide. Nossa, Nossa, carrossel, meu Deus, eu lembro pensa, disso. mas eu sentava, minha esposa sentava do lado assim, e eu ficava de madrugada, e ela colocava um colchonetezinho, e ficávamos Eu já ouvi isso horas e dela. horas, Por e sinal, eu ela escreve montando. muito bem, ela tem parte nisso aí, hein? E aí me ajudou muito, né? Muito a montar aulas, a ficar comigo ali, só de companhia, né? Que aquilo era um incentivo, né?
Então, incentivo a gente sempre precisa, né? Em qualquer época da vida, em qualquer, verdade. né? É A gente sempre verdade. precisa do Do empurrãozinho, sempre empurrãozinho. um puxãozinho também. Quem sabe faz isso, quem faz aquilo. Falando num puxãozinho, qual o não que você já recebeu na sua vida que na hora você ficou chateado, mas depois que você viu que foi aquilo, foi ímpar na sua vida? Porque já aconteceu comigo, assim, de passar por um momento Eu também sei difícil um pouco da e sua você... história. Sei. Exatamente! Ali Que as você... portas que fecharam, várias, né? Isso! Uma porta que se Mas fechou pra você, que depois você falou assim, graças a Deus, essa e porta às vezes uma fechou. fecha e abre três, fecha uma e 80 abre. janelas. É assim a E vida, entra o né? sol, É assim a vida. né? Ué, que eu me lembro assim, eu acho que realmente foi nessa época, né? No começo, com dificuldades. Teve um não. Assim, que eu fui, nós fomos fazer um. Nós fomos fazer, eu fui fazer uma vez um concurso para poder entrar, como é que chama? Prova, para entrar numa especialização, e eram 80 candidatos para 10 vagas, não é? E todos lá, eu lembro que a maioria que estava na fila fazendo a inscrição, todos estavam com assim, a indicação de alguém, uma carta recomendação de outro. E nós estávamos lá, eu e outro colega, né, que é o Marluz, nós trabalhamos juntos muitos anos, estávamos juntos e nós voltamos para trás com a cabisbaixo, porque eles perguntavam a todo mundo, você tem alguma recomendação de alguém para entrar no curso? Eu falei, não. Aí ele falou, vai ter jeito não. E fomos embora. Passaram-se 2 dias, 3 dias, chegou o telefonema para a gente, eram só 10 vagas. Nós tínhamos sido aprovados. E os E dois. sem recomendação de ninguém, sem carta de ninguém, sem. Então, esse não, que me deu esse empurrão para um lado, aí eu fui embora, mas depois abriu tudo. Gente, que nessa época realmente tinha que fazer prova para entrar, porque Tinha, hoje tá fácil, tem muita tinha, faculdade, tem tinha. muito professor, tem muito curso. Então hoje, se o aluno for ali juntar um dinheirinho, trabalhar, fazer, ele consegue fácil. Naquela época, nem se você tivesse o dinheiro, que não era o caso de vocês, você conseguia entrar fácil. Tinha que fazer a prova, tinha que realmente Tinha, ter era 30, competência para 40 tentar candidatos por por vaga, vaga. né? Muito difícil. Então, Exatamente. Era igual entrar na faculdade. era um feito e tanto, né? Você ser É, aprovado. E era mais compromisso, né? Não sei. E eu falo muito isso com os meus alunos atuais, né? Os meus alunos isso. Aproveitem o momento que estão na faculdade. Porque como entra fácil, vai levando, né? Acha que é assim, depois eu me viro. Eu quero ter o diploma, não é bem assim, né? é. Então aproveita o momento. É o conselho que eu dou para sempre, sabe? Para É, todos. eu acho assim, para o que seus olhos brilham, né? Eu acho que cada um tem que se perguntar isso assim para poder ser bom naquilo que ele quer fazer e investir naquilo que ele quer fazer. Sim, É igual você fala, tem gente que nasce com dom, né? Como a minoria nasce com dom. O cara lá que desenha, que pinta, então sim, ele vai ser melhor para poder fazer um dente melhor até o que o outro treina. Porque aquele que treinar mais, às vezes ele vai ficar melhor do que com aquele que é certeza. artista. Eu fico muito feliz de ver alguns alunos que passaram, né, pelo nosso conhecimento e tudo, e hoje está brilhando. Tá E quem brilhando. sabe, eu também sou aluno hoje, eu vou assistir aulas deles, eu vou querer aprender com Exatamente. eles também. Então a gente sempre está aprendendo. E realmente, às vezes a pessoa fala, eu não tenho dom para isso, eu não tenho mão para isso, né? Porque a odontologia tem muito lado artesanal. Mas eu falo, não, eu tenho um exemplo muito que o meu filho participa comigo nos cursos, que também hoje ele é dentista também, já tem, se não me engano, vai fazer 13, acho que é 13 anos já de forma, olha como é que o tempo passa. E ele fala, eu escuto algumas aulas que eu fico, né, participando com ele, e ele fala que ele me levava para os trabalhos para eu ver, quando ele era estudante, eu falava, não, isso está parecendo uma mandioca, está parecendo um milho verde, alguma coisa, menos dente. E ele foi, que aquilo ali foi, Foi foi, foi treinando, foi treinando. incentivando, foi incentivando até, né? Então, quer dizer, você tem que treinar sempre. A gente treina todo dia. Na odontologia, você já teve algum erro na sua vida que te marcou mais do que um acerto? Que você ficou com aquilo assim, nossa, te marcou mais do que o acerto. Não, assim, é lógico que toda a gente erra, né? Só erra quem faz, né? Se você Exatamente. não faz, mas a gente erra, mas procurando sempre acertar. E aquilo a gente está sempre, todo dia, tendo a consciência, sabendo, tendo a humildade, né?
Às vezes, Então não vamos falar de erro, é, vamos mudar o assunto assim, porque a odontologia muda muito. é, Eu, é. infelizmente, sou da época que lançou a Daptic, As quando a resinas, Dentsply comprou, então assim, isso tem mais de 30 anos, né? Então assim, o que que você acreditava 100% que hoje você não acredita mais? que eu acreditava Que 100%. mudou, né? Na odontologia. Falando da odontologia, o que que mudou? Que você acreditava 100% e que hoje você faz o Ah, contrário. eu acho que são. Por causa da mudança do, É. do que Uma, muda o uma mundo. área da implantodontia, eu acho que melhorou muito isso. A gente viu, né, o tanto que isso nos facilitou para a gente Uhum, fazer os nossos trabalhos, né? Outra é a parte da adesão, né? Dos sistemas de adesivos, porque eu também, como eu tenho muito tempo na profissão, eu também sou da época, você falou do Adaptic, da época que não tinha sistema de adesivos, né? Então, os preparos cavitários, as restaurações eram amplas, os desgastes dos dentes eram também extensos, muito, muito metal. muito metal, porque não tinha sistema adesivo, então precisava de Uhum, um material que tivesse resistência, né? uhum. Mas ao mesmo tempo destruía muito tecido dental. E hoje a gente tem, né, cada dia mais acreditando principalmente na adesão. E essa área da implantodontia, eu acho que deu assim, ó, uma guinada na odontologia. Isso melhorou muito. E cada dia melhorando mais, né? Qual foi o caso de estética mais desafiador e ao mesmo tempo aconchegante, que quando você terminou aquilo, o paciente, assim, o sorriso daquele Ah, é? paciente te encantou, te emocionou, que às vezes a pessoa, eu imagino que às vezes a pessoa, na hora que você mostra aquele espelho para a pessoa, muitas pessoas se emocionam na sua frente. Me Sim. conta uma delas, Olha, sem nome, é claro. sem nome, né? E tem vários, mas tem uma que me marcou muito. Foi uma aluna, né? Uma ex-aluna. Ela já é dentista e tudo mais. E ela falou que ela teve um tumor, né? E ela teve, ela participou, foi feito, né? 16 cirurgias, ela falou. Ela teve um tumor quando era jovem e adolescente. E depois ela resolveu até fazer odontologia, porque ela, nesse tumor que foi intraoral, ela perdeu vários dentes, sabe? E uma moça Uhum, bonita, jovem. uhum, E quando ela foi casar, certo? Prestes a casar, estava com casamento, ela usava, né, prótese móvel. uhum, E ela me procurou, falou, poxa, poderia procurar o que ela quisesse. uhum. Mas eu senti, Eu ia procurar eu você. senti muito honrado, a gente se sente muito honrado, né? Uhum. Com isso, fiquei muito feliz. E quando nós terminamos o trabalho dela, e na época ela não podia fazer, ela, né, não tinha estrutura óssea mais. Ela falou, e cirurgia eu não quero mais, sabe? Cirurgia eu não quero mais porque eu já sofri muito. Então ela estava por dentro, porque não é só um paciente, quer dizer, o paciente é leigo, né? Mas Uhum, ela era do ramo, da área, né? Vamos dizer uhum, assim. Então, quando nós terminamos o trabalho dela, poxa, eu fiquei muito mais feliz que ela. Ela ficou muito maravilhosa, sabe? Muito, aham. eu sou muito contente. Então, isso me marcou muito. Casou, é feliz, já tem bebê, tá? E fiquei muito feliz. Já Tem vários, teve, mas esse é um que me já marcou. teve paciente que te pediu um sorriso de celebridade ou qualquer coisa parecida, atípica, que eu sempre falava assim, porque você, com seus olhos, você tem os olhos ali da proporção áurea, né? Ah, tem, Então, nada, a gente tá. você tem os olhos da proporção áurea. Aí que você olhou e falou, isso não vai ficar bom. E a pessoa queria aquilo. E isso tem muito, né? Porque às vezes a pessoa Agora nem tanto, porque as pessoas hoje, quando a gente comenta e a gente faz hoje um planejamento, e você pega a foto, já joga no programa, né? Você faz ali um planejamento digital, você faz simulações, ou você pode fazer um mock-up, que é uma maquete de como pode ficar. Então hoje tem uma previsibilidade. Então o paciente às vezes acaba mudando, opa, isso fica bom é para mim. Mas quando não tinha essa opção, então, o paciente chegava com a foto, né? Vinha aquelas revista Caras, né? Eu Uhum. quero ter os dentes da Flávia Alessandra. Eu É, quero ter o é. dente da tal. Ou então eu quero ter o dente branco igual ao da fulano. Gente, Pegando esse gancho, existe o dentista ali como você, que além de ser um grande mestre, é do mocho. Mas isso, existe muito. hoje o pessoal do Instagram também. De 0 a 10, o que daquilo não é real?
Hoje eu escutei, você também escutou isso hoje? Que o Instagram, às vezes, não é, nessa parte de rede social, às vezes tem O que daquilo é filtro e muita maquiagem? mentira, né? Isso, de É, 0 a 10, para você, porque você. de 0 a 10 o que é real ou... Isso, de 0 a 10, porque você está ali sempre estudando, você é um estudioso. Então você está sempre ali olhando o que está acontecendo também É na porque mídia. você pegar a rede social, o Instagram, é acessível a todos, A né? todos, A todos. E exatamente. lógico que tem profissionais, Exatamente. Tem gente que não é do mocho e sabe tá ali trabalhar. com 1 milhão de seguidor. Exatamente. Então tem muito isso. Mas eu dou nota 4, de 0 até 10 é o 4, Tá que bom, acontece muito. tá bom. Tá bom? Quatro, 4 é quatro bom? é uma excelente nota. Eu tô dando 8, que a maioria que tá Ah, ali é não. maquiagem. Ah, não. Você falando que De 8. 0 a 10, o que que é mentira ali, o que que é maquiagem, Ah, o que que é não, ah, filtro. não. Aí eu dou mais. 4 é verdadeiro. 4 é verdadeiro? Então Não, 6, né? Então 6 é. Entendi. Eu falei o Isso. inverso. E falou o inverso. Tá certo. Bom, aqui a gente não fala só de dente, a gente fala de gente também. Ah, a Dental Né? Why é gente, como é que é o E aqui slogan? tem Aqui gente. tem gente. Isso, esse é o nosso slogan. É isso aí. Então eu vou começar com uma pergunta que eu já sei a resposta. Aliás, eu comecei falando sobre isso. É mesmo? Se hoje você pudesse escolher pelos próximos 2 anos, se tivesse o tempo livre, você escolheria o trabalho ou o dinheiro? Trabalho toda hora. Toda hora. Se sua vida. Eu não me vejo ainda, né, assim, parar de trabalhar. Aí, lógico que a gente vai diminuindo um pouquinho assim. Você tem um pouquinho, hoje eu já estou com um neto, já tenho uma segunda netinha agora a caminho. Então você começa a querer aproveitar o seu tempo, curtir a vida, né? Porque nós todos aqui estamos de passagem, né? Então aproveitar o tempo. Mas acho que eu não vou parar de trabalhar tão cedo. Enquanto tiver saúde, vamos embora. Você comentou comigo que essa luzinha foi ali aos 10, 11 anos e tal. É, por aí. Se você encontrasse seu eu aos 10 anos de idade, o que que você falaria para ele? Encontrar comigo mesmo. Aos 10 anos de idade. Você encontrando com você aos 10 anos de idade. Sim, eu falava, faria a mesma coisa. Porque uma vez o meu filho mais velho é advogado. E um dia, Outra pessoa nem maravilhosa. mais nem menos, na mesa do jantar, assim, ele falou, pai, a época de vestibular, eu quero fazer direito. Aí o senhor vai achar ruim? O senhor não importa, não? Coisa do tipo. Uhum. Perguntou para mim e para a mãe dele, né, para minha esposa. Aí eu peguei e falei, tá doido, Rafael? Lógico que não. Ah, pai, porque eu achei que você fosse achar ruim. Então, já o segundo filho fez odontologia. E muito bem, por sinal. Tá indo muito bem, graças a Deus. Sou fã. Mas o que eu espero disso? Que façam aquilo que gostem, sabe? Que façam aquilo que se mova, que te deixa feliz. Então, naquela época, lá com meus 10, 12 aninhos de idade, eu já ficava louco para chegar a época de prestar o vestibular, de fazer odontologia. Me fala um dia da sua vida que ele começou normal e terminou totalmente inesperado. Meu Deus! Ai, bate bola assim. Começou bem? Não. E terminou. Começou normal. Normal. Não importa se é ruim ou bom. Começou normal e terminou inesperado. Às vezes de uma maneira maravilhosa que você não esperava. Começou um dia normal e terminou de outra maneira que você não esperava. Foi uma surpresa. Isso dentro do trabalho ou não? Nós estamos falando agora de Dia a dia. vida real. Momento assim. Não, o que eu me lembro assim, mais de. Falando do trabalho, né? Que às vezes a gente começa achando que vai. Tá tudo planejado e às vezes foge do planejamento. Você sair do consultório 10, 11 da noite trabalhando. Aí eu pensei assim, mas o que aconteceu? Não, foi tudo correndo normal, mas sabe quando vai fluir bem, a hora que você chega trabalhando até essa hora? Trabalhando. Mas várias vezes eu já liguei no seu consultório à noite, você estava lá. Isso não é nem normal, não. Não, mas é porque bom, a gente fala, as pessoas até agora, mas é porque, como a gente trabalha com casos de reabilitação, casos maiores, às vezes pacientes de outra cidade, às vezes o paciente, não, vamos tocar o barco. Aí você para, faz o lanche, tá, um cafezinho, a hora que vier é 11 da noite. É isso. Não sei, mas nada que eu tô me lembrando assim, nesse sentido de que começou normal e terminou. Às vezes surpreendente, às vezes alguma surpresa. Não estou lembrando assim. Sei lá. Qual é o seu maior hobby? Hobby?
Ah, eu já tive alguns hobbies e tenho um hobby hoje que a minha mulher não gosta muito. Hum. Tem pessoas que gostam de pescar. Eu gosto de motocicleta, de moto. Então eu gosto de fazer viagens de sair aí nas Você sabe que se estradas. me perguntasse eu ia errar essa? Eu Sei, ia falar que seu hobby era viajar pelo mundo. também, Porque eu vejo que você que é uma coisa que brilha seus olhos, sair pelo mundo também, viajando, pega a também, família e também. vai, né? Agora o casalzinho de neta, hein? Já tô sabendo que vem uma menininha por Sei, aí. setembro, olha que Pois legal. é, já tá aí já. É, vai Mas ser. é porque você falou a palavra hobby e é minha esposa que fala, mas que hobby ruim é esse? É perigoso. Só por isso eu lembrei do hobby nesse sentido, E entendeu? dependendo da distância, eu já fui motoqueira. E dependendo da distância, é cansativo. É, mas a hora que falar que é 1.000 quilômetros, 1.500, aí eu acho uma beleza. Acho que é ali. Você acredita? Então eu brinco com ela, pô, tem gente que gosta de pescar, eu já não vou, eu vou pescar, mas mais pela turma, mas não sou fã de ficar ali pescando. Mas motocicleta eu gosto. É isso aí. E viajar. E viajar, eu ia E postar. outra coisa que eu adoro é futebol, né? Então, assim, então a gente tem sempre. E tênis. Gosto de jogar um tênisinho também. E para encerrar, porque você sabe que nós poderíamos ficar aqui 30 dias conversando, né, nós dois. Meu Deus, Mas para encerrar, vou te perguntar: esse gigante tem medo? tenho. Tenho medo, sempre tem medo. Para mim, todo dia é um desafio. Eu acordo de manhã e agradeço todo dia por estar acordando. Quando tem uma dorzinha, eu falo, opa, tá bom. Tem dor é porque estou vivo, né? Então, agradeço e vou trabalhar com uma alegria do mundo. E isso eu passo para minha auxiliar também, porque ela chega no consultório todo dia rindo até aqui, até na orelha. A gente sai, chega rindo e sai sorrindo também, todo dia. Falar em chega rindo e sai. Você sabe que quando eu fiquei doente, eu saí do hospital, da sala de cirurgia, você foi a primeira pessoa que me Eu ligou, te né? liguei, foi Foi a mesmo. primeira Ah, pessoa que essa falou me falou comigo isso no uma telefone. vez. Foi mesmo. Mas que bom, né? Hoje você me deu a notícia de que já se passaram 5 anos isso. Na verdade, se passaram 4,5, Quatro e né? meio. Termina em fevereiro do ano que vem. Mas Fevereiro. graças a Deus foi. Só notícia boa, Não, né? e foi, né, assim, olhando para trás foi fácil, né? Deus é bom, né? Deus é muito É, a bom. gente tem que Deus é muito agradecer bom. toda hora. É isso aí. Então, Mas a a gente, gente faz o bem, a e, gente recebe o e é bem, né? esses medos, né? Essa insegurança que às vezes a gente tem que nos faz ficar Que forte, trava, que né? fortalece, Porque o né? problema não é adoecer, o problema é, não, é ficar inválido, né? Assim, acho que o nosso medo é não poder continuar a trabalhar. Porque Você imagina, também é agitada, né? poxa, eu sou, como diz o Do, senhor do, Horacida Morelli, do, chegou a 440, porque é, dizendo que eu não estou no 220 não, não 220 é dou. pouco para mim. É assim mesmo. E aquilo é uma sumidade, né? É uma pessoa, outra pessoa que eu Você me admiro falou da história dele imensamente. também, né? Aí eu chego e ele fala, chegou a 440. Então, e às vezes é tanta coisa que a gente tem que pensar, que tem que coordenar, que tem que. É a responsabilidade, né? E isso não é só no trabalho, mas em casa também, com filhos, com esposa, às vezes está tudo bem, né? Conciliar isso tudo não é fácil, né? A gente sabe disso, porque a gente se doa demais ao trabalho e acaba dificultando essa vida com a família, né? O Exatamente. tempo. Então, assim, eu acho que chega um certo tempo, a gente amadurece. Graças a Deus, nós dois não envelhecemos, nós amadurecemos, É né? isso aí. Que é É diferente. muito diferente. Amadurecer é diferente de envelhecer. Com Nós certeza. amadurecemos e com esse amadurecimento, nós entendemos que precisa deixar um tempo maior para a família, né? Então, Para a família, assim, para os amigos. para os É o amigos. bem que a gente tem, né? As melhores coisas é famílias E e eu acho que amigos. isso é o legal. Para mim, você tem inúmeras qualidades, inúmeras. Se eu Obrigado. pudesse falar uma pessoa assim que eu admiro, entre as que eu mais admiro, está você. Muito obrigado. E dentre o que Você você também. é, para mim, a sua humildade, ela me arrebata. Você é Obrigado. uma pessoa maravilhosa. Eu te amo. Ah, eu também te amo. Eu adoro e eu fico muito feliz, sabe? Assim, de seus funcionários, como são com você, a sua equipe, né? Então eu sei o que você, quantas vezes já me contou, eu ficava sentado no chão, montando essas gôndolas, né? Montando toda essa estrutura que a gente está cada vez melhorando mais, cada vez. Bati de porta em porta, 8 Tudo. anos. Nossa, então a gente vê a sua garra. Você é um exemplo para a gente seguir.
o Você exemplo de também. pessoas. Você também. Por isso que eu comecei falando que a gente acorda e levanta e vai trabalhar, mas é bom ficar perto de pessoas que nos faz crescer. E você é uma Então, delas. ainda bem que eu te escolhi. Obrigado. É isso aí. Fico Muitíssimo feliz. obrigado por Obrigado tudo. pelo convite. Demorei, mas vim, né? Demorou, mas veio para o podcast. O podcast. Mas você está sempre Opa, por aqui. tô aqui toda hora. Isso aqui é sua casa. Obrigado, eu sei disso. Né? Fico feliz. Muitíssimo obrigado, meu Estamos amigo. juntos sempre, né? Sempre. E vamos sempre estar. Aqui tem gente. Aqui tem gente. Valeu.